de Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, e nós estamos aqui na nossa igreja fazendo uma exposição no Evangelho de Mateus. Pela graça chegamos a esse nobre capítulo que fala sobre família. E hoje nós receberemos uma orientação bíblica, porque o assunto que vai ser exposto é o seguinte: Jesus e as crianças. Mateus capítulo 19, versos de 13 a 15. Mateus capítulo 19, versos de 13 a 15. Jesus e as crianças. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Verso 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, e rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente para entender as sagradas letras, ó Deus, que aqui será exposto. Fala ao coração dos meus irmãos que estão aqui nessa igreja e dos meus irmãos que assistirão através desse vídeo. Fala conosco, ó Pai, ministra ao nosso coração, através da ação do Teu Espírito, promovendo em nós santidade e temor, sempre olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que será exposta, e rogamos que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nesse nobre e santo momento. Te agradecemos de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, só lembrando algumas coisas, Mateus capítulo 18 até o 23, eu tenho vos falado que trata sobre a administração do Rei Jesus. Por quê? Mateus 18 ao 23 é uma mensagem centralizada para a sua igreja, os cristãos, os discípulos. Por isso que é o quarto grande discurso doutrinário de Jesus. E nesses capítulos Jesus está tratando sobre o caráter e a autoridade da igreja, isso é, o seu povo, a sua comunidade. E nesses capítulos nós encontramos regras e diretrizes para a igreja de Cristo. Isso é, a comunidade dos seguidores de Jesus. Se nós somos os seus seguidores, precisamos entender e praticar essas regras e diretrizes. Agora é interessante que Mateus capítulo 19 trata de 3 assuntos. Do verso de 1 a 12 nós vimos sobre a opinião de Jesus sobre casamento e divórcio. Hoje nós veremos sobre Jesus e as crianças. E no próximo domingo, se Deus quiser, do verso 16 a 30, veremos sobre Jesus e as riquezas, né? Jesus e o dinheiro. Interessante que Mateus capítulo 19 tem como objetivo nós conhecermos os ensinos práticos de Jesus. E a sequência lógica de Mateus 19, olha que lindo, Mateus 19, ele trata de casamento, verso de 3 a 12, trata sobre crianças, verso de 13 a 15, e trata de propriedades, verso de 16 a 30. O que significa? Que todo cristão, todo seguidor de Jesus, que quer construir uma família segundo os princípios e valores de Cristo, precisa conhecer Mateus capítulo 19, que fala de casamento, que fala de crianças e que fala de casa, de propriedade. E, no entanto, completando assim todo o conhecimento acerca de um verdadeiro lar. É por isso que nós precisamos conhecer. Eu concordo com o comentarista britânico Tasker. Ele é oportuno quando diz o seguinte, falando de Mateus 19, que pode ou não ser
significativo que em Mateus e em Marcos, embora não em Lucas, essa bela história seja colocada imediatamente após a passagem sobre o divórcio. De qualquer forma, o bem-estar das crianças sempre deve ser preocupação primordial dos cristãos nas decisões que venham a tomar sobre o divórcio. Interessante que Tasker está dizendo aqui que Jesus agora vai falar de crianças, mas antes de ter falado de crianças, ele falou de divórcio. Por quê? Porque o divórcio, gente, arrebenta a vida das crianças. Às vezes nem tanto do marido, às vezes nem tanto da esposa, mas sim com certeza na vida das crianças. Elas são as maiores vítimas por causa do divórcio dos seus pais. Então Deus, Jesus já sabendo disso, na sua divina sabedoria, ele ensina essa sequência mostrando para os cristãos o seguinte: olha, família, segundo os meus conceitos, é isso aqui. Então vocês são meus discípulos, pratiquem isso. E Deus estará com vocês. Pois bem, eu quero convidá-los para a exposição do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta ou mantenha a sua Bíblia digital ligada. E acompanhe comigo a exposição do texto. O verso 13 diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Trouxeram-lhe então algumas crianças. Olha que interessante. Mateus e Marcos empregam o vocábulo grego que chama o seguinte: paidia, que em seu sentido geral indica crianças, mas que pode incluir uma ampla gama de idades. Agora, o texto de Lucas, capítulo 18, que é um texto paralelo de Mateus 19, usa a palavra grega prepe, que usualmente indica bebês de pouca idade, que ilustra que as crianças que foram trazidas para ser abençoadas por Jesus pertenciam a várias idades, incluindo até mesmo bebês de colo. Então levaram, gente, essas crianças que já andavam, mas também crianças, bebezinhos, levaram até Jesus. Então, essas crianças não foram, elas foram levadas. Algumas delas eram crianças de colo, outras foram andando, mas todas foram levadas a Jesus. O comentarista Adolf Paul, comentando o texto paralelo de Marcos, capítulo 10, ele interpreta corretamente o ensino de Jesus, quando ele afirma assim, olha só, presta atenção. Ele escreveu assim: não deixe as crianças esperar, não hesite em trazê-las para as mãos de Jesus, não conte com mais tarde, quando você for maior, quando entender mais a Bíblia, quando for batizado e etc. As crianças podem ser trazidas com muita confiança no poder do Salvador Jesus. O reinado de Deus rompe a barreira da idade, assim como a barreira sexual, o evangelho para mulheres, a barreira da profissão, o evangelho para cobradores de impostos, a barreira do corpo, o evangelho para os doentes, a barreira da vontade pessoal, o evangelho para os endemoniados, e a barreira da nacionalidade, o evangelho para todos os gentios. Portanto, também as crianças podem ser trazidas dos seus cantos, para que Jesus as abençoe. Está aqui. Esses pais, gente, levaram as crianças a Jesus, e o verso 13 na sua Bíblia diz o seguinte: para que lhes impusesse as mãos e orasse. Era costume naquela época os pais levarem os seus filhos aos rabinos para que eles orassem por eles. Era um costume. Era uma atitude própria entre os judeus como ato de abençoar. As mãos eram e continuam sendo símbolos de oração e bênçãos. E frequentemente simbolizavam o poder da transmissão de bênçãos espirituais ou físicas, como se dá no caso das curas espirituais. No Antigo Testamento, a imposição de mãos era símbolo de consagração e de curas físicas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nas Escrituras, ele lembra Timóteo do dia em que ele foi consagrado e ordenado para o ministério pastoral, quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14,
Paulo disse assim: não te faças negligente para com um dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Isso é, os pastores tinham orado por Timóteo para que ele fosse ordenado para o ministério. Em um outro texto, Paulo fala para Timóteo: olha, não se precipite em impor as mãos sobre um obreiro. Neste caso, alguns intérpretes têm sugerido que a bênção dada por Jesus não consistiu de mero ato, ou rito sem substância, ou efeito, mas que mediante a bênção concedida, as crianças realmente receberam um benefício moral e espiritual. E aí na Bíblia diz o seguinte: mas os discípulos os repreendiam. Os pais levaram essas crianças, mas os discípulos repreenderam os pais e as crianças. Marcos capítulo 10 dá a ideia de que os discípulos repreendiam os pais, quando você lê lá. Pela gramática do Evangelho de Mateus, a repreensão é dirigida às próprias crianças, embora seja provável que a intenção do autor fosse idêntica à de Marcos. O verbo grego usado pelos discípulos indica que eles continuaram repreendendo enquanto as pessoas levavam seus filhos. Então, pensa na cena: os pais trazendo aquele monte de criança e os discípulos repreendendo, sendo enfático, repreendendo. Talvez os apóstolos os repreenderam por alguns motivos. Por exemplo, primeiro, por causa da aglomeração ao redor de Jesus, pretendendo protegê-lo. Talvez eles foram ali um guarda-costa, né? E não queria que as crianças se aproximassem de Jesus. Talvez achavam que Jesus não devia ser incomodado por questões irrelevantes. Isso é, na cabeça deles. Talvez eles achassem assim: não, Jesus, ele precisa se centralizar nos doentes, curar os doentes, ou pregar ou ensinar, mas não receber as crianças. Talvez eles pensaram assim. Ou não entenderam que as crianças são importantes, como Jesus já havia ensinado no capítulo 18, verso de 1 a 5, quando Jesus falou para não fazê-los tropeçar, porque é um pecado gravíssimo. Mas no verso 14, aí na sua Bíblia, Jesus ele reage. E ele diz assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus fala: deixai os pequeninos. Marcos adiciona a ideia da condição emotiva de Jesus quando ele percebeu a atitude dos discípulos. Marcos escreveu assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Ficou bravo o homem, quando ele viu os discípulos repreendendo as crianças. Lucas não dá essa descrição, portanto, somente Marcos conservou esse detalhe. Está lá em Marcos 10, 14. O fato de Jesus sentir tão forte emoção demonstra o amor genuíno que ele tinha pelas crianças. Ele não teria gostado também de ver as mães desapontadas em seu desejo de que seus filhos recebessem a bênção. Porque já pensou? Pensa na cena. Os apóstolos repreendendo as crianças. Jesus vê aquilo, fica indignado, segundo o registro de Marcos. E talvez, pensa na cara das mães. Pensa na cara das mães coruja. Como assim? Não está deixando se aproximar? Tocar nos meus filhos para que eles recebam a oração do mestre? Mas Jesus diz assim: não os embaraceis de vir a mim. Aqui Jesus deixa bem claro, para não impedir as crianças, como é algumas traduções. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade, gente. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios e agora às crianças. Concordo de novo com o comentarista Tasker quando ele diz assim, quando ele escreveu que é evidência da bondade essencial de Jesus que, numa época em que as crianças eram consideradas insignificantes e destituídas de importância, elas se sentissem irresistivelmente atraídas por ele, quando estendeu os braços para acolhê-las e com o seu abraço. Naquela época, gente, as crianças e as mulheres
eram bem desprezadas, seja na sociedade romana, assim como na sociedade judaica também. Mas aquelas crianças com certeza se sentiram irresistivelmente atraídas e foram até Jesus através dos seus pais. Aí Jesus ele fala algo aqui, porque dos tais é o reino dos céus. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender essa expressão, porque como diz o pastor John MacArthur, Jesus está dizendo que é comum Deus mostrar misericórdia para com aqueles que, por causa da idade ou de deficiência mental, são incapazes de ter fé e de crer por disposição própria. Porque Jesus está dizendo assim, olha, não impeça as crianças, porque dos tais, dessas crianças pertencem o reino de Deus. Portanto, o que Jesus não quis dizer com essa expressão, a gente precisa entender para não cair na má interpretação. O que Jesus não quis dizer com essa expressão? É óbvio que ele não quis dizer que as crianças, olha só gente, presta atenção que muita gente pensa isso aqui. Jesus não está dizendo aqui que as crianças são criaturas inocentes. Não é isso. As escrituras, ela é bem clara dizendo que criança não é inocente, não é pura e nunca foi anjinho. É só você esperar crescer que você vai percebendo. O pecado original, isso é, o pecado que Adão e Eva cometeram, contaminou toda a raça humana. É por isso que Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é, todos pecaram, inclusive as crianças. As crianças já nascem com o pecado original ou o pecado adâmico. O rei Davi, lá no Salmo 51:5, ele fala essa verdade, ele diz que em pecado me concebeu, em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é, somos concebidos em pecado e nos desviamos desde a concepção, gente. Isso é, a criança, ela já nasce com o pecado. Com o pecado. É por isso que não é inocente, que não é pura, como muita gente pensa, só porque é uma criança. Pois bem, o pastor John MacArthur, ele nos ajuda a entender essa questão. Porque a pergunta que eu sempre recebo é o seguinte, pastor, tudo bem, nós nascemos em pecado, nascemos com o pecado original. E se, por exemplo, uma criança morrer, ou, por exemplo, um bebê morrer, esse bebê vai para o inferno? O pastor John MacArthur, ele nos ajuda a entender isso. Ele escreveu assim, isso não significa que eles estão livres da culpa e da corrupção moral herdadas do pecado de Adão, segundo Romanos capítulo 5, mas pelo contrário, que eles não são culpáveis no mesmo sentido daqueles cujos pecados são premeditados e deliberados. As palavras de Jesus aqui sugerem que a misericórdia de Deus é graciosamente estendida às crianças, de modo que aquelas que morrem são soberanamente regeneradas e recebidas no reino. Não porque sejam merecedoras do céu, mas porque Deus, em sua graça, opta por redimi-las. Então, quando uma criança que ainda não chegou na idade da razão ou idade da responsabilidade e ela falece, essa criança vai para o céu, não porque é merecedora, não porque é pura e inocente, não existe isso, mas por causa da graça de Deus que soberanamente foi estendida a essas criaturas, que são as crianças. Então, guarde isso, que isso aqui, gente, é muito importante, muito importante. Aqui também, gente, o rei Davi, ele tinha essa convicção. Lembra do rei Davi que ele adulterou com Batseba? Batseba ficou grávida. E aí depois, Davi, ele ficou intercedendo e jejuando por aquela criança. Porque ele queria que a criança estava com um certo problema, ela estava com um certo problema na gravidez, correndo o risco de perder o bebê, e ele começou a interceder pela criança. E lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 22 a 23, os servos do rei Davi chegam a ele e falam assim, olha, o senhor estava chorando e jejuando, mas agora o senhor se levantou para comer? Aí no verso 22 Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva,
jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuar viva. No verso 23 ele diz assim, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Aí ele diz, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O rei Davi tinha convicção do seguinte, quando eu falecer, quando chegar a minha vez, eu irei até ela. Essa criança não vai vir mais para mim, mas um dia eu irei até ela. Isso é, aqui Davi, ele está expressando essa misericórdia de Deus em relação aos bebês. Pois bem, a gente precisa entender aqui também que Jesus, gente, não está defendendo batismo infantil. Quando Jesus diz assim, olha, não nos impeçam porque dos tais é o reino dos céus, Jesus não está dizendo que dos tais é o reino do céu porque foi batizado. Porque, gente, a teologia católica romana ensina o seguinte, tudo bem, nós herdamos o pecado de Adão e Eva, e para resolver esse pecado, precisa ser batizado, porque o batismo infantil é meio de graça, é meio de salvação. É por isso que se não batizar a criança vira pagão, segundo eles. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Primeiro, que as Escrituras ensinam que batismo não salva. E segundo, que Jesus nunca ensinou batizar crianças. Então aqui, Jesus não está abrindo precedentes para batismo infantil, porque o batismo vai salvar a criança, e por isso que ela é pertencente ao reino. Não é isso que Jesus está ensinando. E também Jesus não está ensinando que o batismo infantil é uma aliança. Assim como no Antigo Testamento a circuncisão era uma aliança para o povo de Israel, o batismo é uma aliança para a igreja de Cristo. Não é isso. Não é isso. Deu para entender? Essa questão tão polêmica, gente. Essa questão tão polêmica. Mas Jesus está dizendo, olha, não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. Na aplicação a gente vai entender isso. Mas no verso 15 diz assim, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. No texto paralelo de Marcos 10, verso 15, o evangelista acrescenta uma explicação mais completa e carinhosa. Marcos escreveu assim, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O verbo grego é traduzido aqui como abençoava ardentemente, o que é mais uma indicação do profundo amor de Jesus, especialmente para com as crianças. Então esse é Jesus, gente, acolhendo as crianças, dando uma bronca nos apóstolos e recebendo as crianças e falando algo profundo. Não impeçam as crianças, não as impeçam, pois dos tais é o reino de Deus. Amém? Vamos para a aplicação. Depois dessa exposição, eu quero apresentar para vocês 4 lições deste texto sagrado para a nossa vida, para a nossa prática e para o nosso cuidado com as crianças. Primeiro, uma palavra de encorajamento, porque aí no verso 14, Jesus é bem enfático, deixai os pequeninos, nesse caso aqui se referindo às crianças, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Gente, a palavra de encorajamento aqui que eu destaco é a afeição de Jesus às crianças. Jesus ama as crianças. Ama. E você percebe isso por 3 motivos. Sabe por quê? Ele disse que quem recebe uma criança em seu nome é como se estivesse recebendo ele próprio. Mateus 18:5, de tanto que ele amava, de tanto que o quanto ele ama as crianças. Mateus 18, verso 6, ele disse que fazer uma criança tropeçar por causa do nosso mau testemunho é um pecado gravíssimo. Tudo isso porque ele ama as crianças. E aqui Jesus acolhe, ora e impõe as mãos sobre as crianças. Mateus 19-15. Gente, Jesus ama as crianças. Ele as ama. Com amor divino, com amor profundo.
Isso aqui é uma palavra de encorajamento, porque o convite de Jesus nos convida para levarmos nossos filhos a Ele. O convite de Jesus para os pais levarem os filhos, isso é um encorajamento, gente. Nós precisamos levar os nossos filhos a Jesus. Assim como aqueles pais fizeram isso, nós precisamos levar os nossos filhos a Jesus, principalmente aqueles que são crianças. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu assim, olha só, gente. Devemos aprender com essa passagem sobre a grande atenção que as crianças devem receber da Igreja de Cristo. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolher bem as crianças. Jesus, o Senhor da igreja, encontrou tempo para dedicar-se às crianças. Ele demonstrou que o cuidado com as crianças é um ministério de grande valor. Oh, gente, isso é muito importante. Uma igreja só é saudável quando as crianças recebem essa atenção, quando elas são acolhidas, quando elas são discipuladas, quando elas são cuidadas, quando elas são doutrinadas. Gente, precisamos fazer isso. É por isso que o irmão Rubens tem caprichado ali na sala das crianças, para a gente receber as nossas crianças, porque elas precisam desse cuidado e dessa atenção. Uma outra palavra de encorajamento é o convite de Jesus para as crianças irem até Ele. Isso é uma palavra de encorajamento tanto para os pais precisam levar as suas crianças a Jesus para que as crianças possam ter essa atitude de irem a Jesus, de irem. Nós as influenciamos, nós persuadimos, nós encorajamos as crianças e levamos, mas as crianças, elas precisarão, elas têm que ir até Jesus. Até Jesus. Gente, não foi o meu caso, né? Mas eu já ouvi vários testemunhos de crianças pessoas que foram convertidas por Cristo quando eram crianças, gente. Crianças. Eu não tive essa oportunidade porque Cristo converteu meu coração quando eu tinha 17 anos. Eu era um adolescente entrando para a juventude. Mas quantos testemunhos eu ouvi de crianças, de pessoas que quando crianças foram convertidas por Jesus. E conversão real, sincera, transformadora. Eu concordo, gente, com o pastor Batista. Tem um pastor que pastoreia uma igreja batista no estado do Texas. Ele tem um nome um pouco difícil. Pastor Vod Balchan, no português. Vod Balchan. Ele escreveu o seguinte, olha só. Ele disse, né? Se os pais, presta atenção. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos e etc., mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Esse pastor tem razão. Sim, é muito importante influenciar os nossos filhos a serem um bom profissional, mas mesmo eles sendo bons profissionais, se nós não ensinarmos a eles a honrarem, a obedecerem a Deus, fracasso total. Não adianta ter sucesso profissional, não adianta ter sucesso familiar, não adianta ter sucesso na vida, se eles não honram e não obedecem a Deus. Problema maior se nós não ensinamos isso. Se nós não influenciamos eles. Eles podem ser bem-sucedidos no mundo, gente. Mas se eles não honram, não obedecem a Deus, somos fracassados. Fomos fracassados. Alguns estão sendo fracassados. Porque ensinou tudo, priorizou tudo. E eu conheço tantos casais assim, gente, que oferece tudo de bom para os filhos, e isso é bom, mas esquece a parte principal, a vida espiritual. Eu conheço casal que criança fala vários idiomas e tem conhecimento, não sabe nada da Bíblia. A culpa da criança? Não, a culpa dos pais que não ensinam. A criança tem conhecimento de tudo e não sabe orar. A culpa da criança? Não, é dos pais que não ensinam. Conhece tudo, gente, tudo que é de computador, do mundo digital, conhece idiomas e conhece tudo,
mas não conhecem as histórias mais básicas da Bíblia. Sabe por quê? O conhecimento do mundo é prioridade. Eles querem promover as crianças, mas esquecem de formar as crianças espiritualmente nas Escrituras, numa vida de oração. Gente, isso é um desserviço. Isso é um fracasso por parte dos pais e nós não podemos, quem tem criança pequena, nós não podemos cometer esses erros. Precisamos sim influenciar os nossos filhos a serem bons cidadãos, bons profissionais, mas jamais esquecer de ensinar a eles os valores do reino de Deus. Jamais. Isso é prioridade sobre todo conhecimento, sobre toda influência. Essa é uma palavra de encorajamento. Encoraje o seu filho. Encoraje o seu filho a amar a Deus, a obedecer a Deus. Leia as Escrituras com seus filhos. Ore com seus filhos. Gente, eu estou tendo a oportunidade, eu estou quase terminando de ler o Novo Testamento com a minha família. Hoje a gente lê o Apocalipse capítulo 16. Mais alguns capítulos a gente encerra o Novo Testamento. Eu e minha esposa, a gente colocou o propósito de coração de reunir a família, nossos filhos e ler as Escrituras com os nossos filhos e já estão quase finalizando o Novo Testamento. Porque a minha preocupação e da minha esposa é isso, é incutir, é colocar, é influenciar, é fazê-los a amar a palavra de Deus e o seu Deus. O seu Deus. E a gente tem procurado sempre orar com os nossos filhos todo dia à noite. Todo dia à noite. O nosso culto doméstico, orando com eles, intercedendo por eles. A minha esposa, e ela vai ver isso, ela ora até pelas noras dos meus filhos. As futuras noras. Para que lá no futuro eles não venham a ter problemas sérios no casamento. Mas ela intercede, Deus, abençoe minhas futuras noras, que o Senhor já sabe, o Senhor é soberano, o Senhor já conhece o futuro. E uma coisa, gente, que eu tenho sempre orado pelos meus filhos, Senhor, converta o coração dos meus filhos. Converta, Senhor, o coração do Davi, do Isaac, converta-os e faça um deles verdadeiros seguidores de Jesus. Independente da profissão que eles vão exercer. Façam deles seguidores de Jesus. Essa é a palavra de encorajamento, por isso que Jesus está falando, não os impeçais. Não os impeçais de vir a mim. É uma palavra de encorajamento. Precisamos levar as nossas crianças a Jesus para que elas próprias possam conhecer a Jesus. E isso tem muito da nossa influência como pais. Segunda lição, a palavra de reprovação. Jesus, ele viu a atitude dos apóstolos. Segundo Marcos, ele ficou indignado e Jesus repreende ele, não os impeçais de vir a mim. Mas a questão é o seguinte, como uma criança pode ser impedida de ir a Jesus hoje? Como uma criança, um filho, pode ser impedida de ir a Jesus hoje? Eu separei 3 pontos. Quando deixamos de ensinar a palavra de Deus. Quando deixamos de ensinar as Escrituras, gente. De ler com elas. De ensinar a elas. Quando deixamos de ensinar a palavra de Deus, gente, isso é uma reprovação. A gente está impedindo as nossas crianças de irem até Jesus. Isso é um perigo. Toda família que não se preocupa com isso está impedindo seus filhos de irem a Jesus. Eu lembro daquele texto, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 14 a 15, Paulo lhe lembra a Timóteo de um fato precioso. Timóteo, ele escreve assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, lembra daquilo que você aprendeu com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, com aquilo também que eu te ensinei. Lembra, Timóteo, porque foi isso que tornou você sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Lembra-te, Timóteo, elas ensinaram você, a sua família, a sua avó, a sua mãe ensinou para você as Sagradas Letras. Meus amados, nós precisamos ensinar os nossos filhos. E talvez, se você não teve oportunidade de ensinar os seus filhos, porque você ainda não era convertido, agora como vô, você está tendo a oportunidade de ensinar os netos. Ensina os netos. Faça com os netos aquilo que você não fez com seus filhos, porque você não conhecia. Mas faça, enche o coração deles com a palavra de Deus, porque não fazendo assim, nós impedimos os nossos filhos de conhecer a Jesus. Isso é uma reprovação, gente. Isso é tão sério que Deus, Ele ordena a Moisés, e Moisés encoraja o povo de Israel, e Moisés escreve Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 7, sobre as famílias, o que as famílias de Israel deveriam fazer com seus filhos. E Deuteronômio 6, a partir do verso 4, está escrito assim: escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Era a primeira coisa que os homens tinham que ensinar para suas famílias de Israel, que só existe um Deus, não existe deuses, só existe um Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. O que os homens de Israel tinham que ensinar para suas famílias? Deus não aceita um compromisso frouxo. Deus, Ele quer um compromisso profundo. Ame a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Deus não aceita um relacionamento superficial. Vamos amar a Deus de maneira profunda. Aí Moisés escreve assim, essas palavras, Deus dizendo e Moisés escrevendo, estas palavras que hoje lhes ordeno, estarão no seu coração. Isso é, cada pai de família tem que estar com essa palavra no coração para ensinar para os seus filhos. Aí Deus, Ele revela o método. Aí Deus diz assim, através de Moisés, você as inculcarás a seus filhos. Isso é abrir a cabeça do piá e colocar na cabeça do piá. O sentido quase literal é isso mesmo. É abrir a cabeça dos filhos e colocar ali a Bíblia, o conteúdo bíblico. Inculcarás, é colocar na cuca, colocar na cabeça. E aí Moisés diz assim, e delas, isso é, das Escrituras, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, ensine a cada homem, a cada pai de família, a ensinar as Escrituras para os seus filhos e para os seus netos. Que as famílias estejam fortificadas na palavra de Deus, porque, gente, nós, quando não fazemos isto, estamos impedindo as crianças de irem a Cristo. E quantas famílias, gente, dentro das igrejas evangélicas, que os pais não estão fazendo isso. Isso é terrível, gente. E aí muitas igrejas estão terceirizando. Ah, não, é o pastor que é obrigado a ensinar para os meus filhos. Tá tudo bem? Eu assumo também. Mas e o pai que está em casa? E o pai que está convivendo com os filhos? E a mãe? Eles que são responsáveis para ensinar os seus filhos, para persuadir os seus filhos. Quando é que as crianças podem ser impedidas de ir a Jesus? Quando deixamos de dar exemplo a elas. Nós impedimos as crianças de irem a Cristo, primeiro, quando deixamos de ensinar, e segundo, quando deixamos de dar exemplo, gente, para os nossos filhos. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Quando o nosso testemunho é questionado dentro de casa. Quando não vivemos aquilo que ensinamos e pregamos. Os nossos filhos estão vendo, eles são espertos, gente. É por isso, eu já ouvi tantas vezes essa história, deve ser verdade ou é piada, é a mesma coisa, aquela família que foi na igreja, aquelas igrejas bem barulhentas, aí o marido foi lá e começou a pregar, ó Deus, ó gente, nessa noite o fogo vai cair e vai ser bênção, tudo, daí de repente a criança chega na saia da mãe, puxa a saia da mãe, mamãe, vamos morar na igreja? A mãe achou isso sempre, que piá? Por que você quer morar na igreja? Ah, porque aqui o pai é tão legal. Aqui o pai é tão legal.
Porque em casa o pai era um demônio. Nós afastamos as crianças de Jesus quando o exemplo não é dado. Quando o exemplo não é dado, gente, isto é terrível. Terrível. Quantas crianças, quantos jovens se desviaram da igreja por causa do exemplo dos seus pais. Então uma criança ela pode ser impedida de ir a Cristo por causa do exemplo dos pais, o exemplo que tem em casa. Certa vez, gente, eu li uma frase de uma escritora que dizia assim: os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Repito, os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Certa vez, é terrível. É terrível. Certa vez, um pai, muito furioso, chegou para o filho e falou: o dia que eu ver você bebendo com seus amigos, eu vou lá e te quebro no meio. Ele respondeu: mas o senhor vive bebendo em casa? Os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Não tem autoridade, gente. Entretanto, precisamos tomar cuidado, porque nós podemos impedir os nossos filhos de ir a Cristo por causa do nosso exemplo. Terceiro, como que nós impedimos? Como que as pessoas impedem as crianças de ir a Jesus? Quando julgamos que as crianças não merecem a maior atenção. E isso aqui, gente, acontece de maneira muito sutil. É a mesma coisa quando a criança, eu ouvi esse exemplo ontem, é quando a criança chega assim e fala: pai, você pode me dar atenção? Não posso não, menino, estou ocupado. Daí de repente o celular toca. A criança: pai, me dá 5 minutos da sua atenção? Não posso não, menino, estou ocupado. De repente o celular toca e a criança vê o pai e a mãe meia hora, 1 hora no celular. O que passa na cabeça da criança? Eu não sou prioridade. Eu não sou tão importante assim. Porque ele não teve 5 minutos para conversar comigo. Mas ele tem meia hora, 1 hora para ficar no celular conversando com outra pessoa. Quando julgamos que as crianças não merecem a nossa maior atenção. Gente, nós precisamos tomar cuidado, porque isso impede as crianças. Isso impede as crianças. Precisamos dar atenção. Terceira lição, uma revelação. Porque no verso 14, Jesus é enfático quando afirma: porque dos tais é o reino dos céus. Tudo bem, aqui Jesus não está falando que eles são inocentes, por isso que eles vão para o céu. Aqui Jesus não está falando que eles são puros, por isso que eles vão para o céu. Jesus não está afirmando isso. Jesus não está aqui advogando o batismo infantil, que é algo antibíblico, que Jesus nunca ensinou. Por isso que é uma prática herética. Pois bem, o que será que Jesus quis dizer com essa expressão? Não as impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? É que as crianças vão a Cristo com total confiança. Total confiança. Quando elas viram Jesus, quando elas foram levadas para os seus pais, quando elas viram Jesus, elas vão a Cristo com total confiança. Devemos despojar-nos da nossa pretensa capacidade e sofisticação e retornar à simplicidade das crianças, confiando em Jesus com uma fé simples e sincera. Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que dele se acham dignos. Ao contrário, é um presente aos que são tais, como crianças, isso é, pessoas dependentes. Quando Jesus está dizendo assim: não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, Jesus está dizendo: porque elas confiam plenamente em mim. Mais do que vocês, adultos, mais do que vocês. Porque vocês têm a sensação de se sentirem merecedores, se sentirem dignos. Mas as crianças, elas se entregam. Elas são totalmente dependentes. Totalmente dependentes. É a mesma coisa, certa vez eu ouvi uma ilustração de uma criança que chegou para o pai, e criança sabe fazer pergunta difícil às vezes, né? A criança chega para o pai e fala: pai, o que é fé? Me explica na prática, pai, o que é fé? Aquele pai pensou de uma maneira que a criança pudesse entender,
e levou a criança no quintal, no fundo da casa, e tinha um poço, uma cisterna bem profundo. Aí o pai falou assim, eu vou entrar nesse poço, eu vou chegar lá embaixo e depois eu te explico o que é fé, tá bom? Vou descer. Aí o pai desceu aquele poço, a criança ficou lá em cima, aí ele disse para a criança, o pai disse para a criança, filha, pula! Mas pai, eu não estou te vendo, é muito fundo. Filha, confia na minha palavra, pula! Aquela criança pulou dentro do poço. Quando ela chega no fundo do poço, o pai segura pelo colo e responde para aquela filha, filha, isso é fé. Você não me viu, mas confiou na minha palavra. Isso é fé. Criança é um ser dependente que confia na palavra. Jesus está dizendo, dos tais é o reino porque elas confiam em mim. Elas confiam na minha palavra. Enquanto os adultos ficam questionando, ficam especulando aquilo que eu estou ensinando, elas as recebem livremente, confiando na minha palavra, nas minhas instruções. Essa é uma revelação. Jesus fala das crianças, porque as crianças confiam em Jesus plenamente. Quarta e última lição, uma atitude. Jesus não apenas acolhe as crianças, repreende os discípulos, mas também ora por elas. Por exemplo, em Lucas 18:15, os pais levaram as crianças para que Jesus as tocasse. Mateus 19:13 diz que Jesus orou por elas. E Lucas 18:16, Jesus chamou as crianças para si. Vem aqui, fica comigo. Eu concordo com certa vez, uma educadora cristã chamada Eleanor Lloyd Doan. Ela escreveu assim, as igrejas que negligenciam as crianças terão, em consequência, em curto espaço de tempo, jovens que negligenciarão as igrejas. Repito, as igrejas que negligenciam as crianças terão, em consequência, em curto espaço de tempo, jovens que negligenciarão as igrejas. Por isso, gente, que a gente precisa investir na vida das crianças. Para que haja esperança de regeneração, porque é Deus que converte, mas que a igreja, gente, venha influenciar as crianças. Porque se as igrejas não investirem nisso, quando se tornarem jovens, eu tenho visto isso, elas se afastam e nunca mais voltam, gente. Primeiro, porque eu sei que é uma questão de regeneração, mas segundo, porque não houve trabalho árduo, investindo na vida das crianças. E nós precisamos, gente, precisamos ensinar as escrituras, precisamos ensinar a Bíblia, precisamos orar pelas crianças, precisamos dar atenção, não só com entretenimento, porque muita gente pensa que segurar criança dentro da igreja tem que ter roda gigante, tem que ter piscina, tem que ter cachorro quente. E isso é bom, sim, é muito bom, mas com reflexão e com diversão. As duas coisas. Ensinando a palavra de Deus, orando por elas, oferecendo a elas aquilo que elas gostam, mas inculcando nelas, criando nelas uma consciência cristã. E quando elas vão para a escola, pior ainda. Porque lá na escola eles vão aprender coisas estranhas. Por exemplo, é isso que eu faço com meus filhos. Às vezes o Davi, isso aconteceu mais no passado, ele aprendia algumas coisas estranhas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, daí quando ele compartilhava comigo, eu desconstruía tudo que a professora ensinava. Então é o seguinte, a escola ensina isso, mas a Bíblia ensina assim, 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 assim. É isso que Deus ensinou. Então respeite a professora, estude para você tirar uma boa nota, responde lá o que ela quer ouvir, mas a verdade de Deus é essa. Lá eles aprendem uma coisa, quando chega em casa, se é uma coisa que contraria a verdade de Deus, eu desconstruo tudo. E falo, preste atenção nisso que estão te ensinando, mas a verdade de Deus é essa. E a verdade de Deus não muda. Se todo pai, toda mãe fizesse isso. Desse essa atenção ao seu filho, mas os filhos estão sendo engolidos pelo mundo e pela filosofia desse mundo. Precisamos orar pelos nossos filhos. O pastor Charles Spurgeon, gente, que deu uma atenção às crianças, lá em Londres, no século XIX, ele dando com um sábio conselho, ele escreveu assim: orem por suas crianças, orem por suas crianças,
para que não sigam para o mundo e caiam nos males do pecado, e só então voltem para o bom pastor com os ossos quebrados, mas para que possam, pela graça de Deus, ser mantidos longe dos caminhos do destruidor e cresçam no aprisco de Cristo, primeiro como cordeiros de seu rebanho e então como ovelhas em suas mãos. Pastor Charles Spurgeon, gente, que plantou uma igreja em Londres, que plantou um seminário para treinar pastores e que plantou um orfanato para cuidar das crianças. Ele se preocupava com as crianças, ele disse: orem pelas suas crianças, orem pelas suas crianças. Ensina a palavra de Deus, influencie com as suas palavras, com o seu exemplo. Proteja os seus filhos e caminhe com seus filhos. Amados, nós precisamos orar. Para quem tem criança pequena como eu, nós precisamos orar, gente. Orar pelas nossas crianças, porque Jesus as ama. Mas Jesus confiou a nós essa missão de discipulá-los e doutriná-los. Precisamos cuidar das nossas crianças. Talvez você não teve essa oportunidade porque você não era convertido. Faça isso com os netos. Tenha essa influência na vida dos netos. Influencie eles a seguirem a Jesus, orando e ensinando as Escrituras, para que a gente venha ter a esperança, para que venha cumprir na nossa família aquilo que está em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina com a boca, com exemplo. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A minha oração é que essa promessa venha se cumprir em nós. A minha oração é que Deus nos capacite de tal maneira que essa promessa venha se concretizar na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Amém, gente? Isso é tão importante, gente, que eu lembrei aqui, quando se trata da nossa vida. Certa vez, eu não lembro se eu ouvi numa entrevista, uma das filhas do pastor Russell Shedd, ele foi um grande pastor batista aqui no Brasil. Uma das filhas foi perguntada: olha, o que você acha do seu pai? Porque realmente ele era um paizão. O que você acha do seu pai? Você admira seu pai? Sabe o que ela respondeu? A filha do Russell Shedd respondeu assim: olha, se a Bíblia não me ensinasse que pecado existe, eu nunca saberia quando meu pai pecou. Tal era a vida desse homem. Não estou dizendo aqui que o Russell Shedd não era pecador, não é isso. Mas a vida dele era tão preciosa na família que ela teve dúvida. Olha, se a Bíblia não me ensinasse sobre pecado, eu nunca saberia quando meu pai pecou. Por causa da vida do pai que ela tinha. Porque Deus já o levou. Amém? Que Deus nos ajude. Jesus e as crianças. Jesus ama as crianças. Nós precisamos amá-las também e dar a atenção devida que elas precisam. Assim haverá esperança para a nossa família. Vamos orar? Pai amado, ajuda-nos nessa nobre missão, porque hoje em dia não é fácil, Pai, educar filhos, criar filhos. Ajuda-nos, Deus, a sermos exemplo para os nossos filhos e para as crianças, Deus. E converta, Senhor, o coração dos nossos filhos. Converta-os, Deus, pois só o Senhor tem esse poder, de maneira irresistível, convertê-los pela Tua graça salvadora. Mas ajuda-nos, Deus, usa a nossa vida, a nossa influência, a Tua palavra ensinada, lida. E, Deus, atende as nossas orações que diariamente são feitas em prol dos nossos filhos, Deus. Deus, abençoe a cada homem da nossa igreja para que eles possam abraçar essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e netos. Usa-os, Deus, para a Tua glória.
E Pai, usa a nossa igreja também, Deus, o ministério infantil, as nossas irmãs, as crianças que já existem, aquelas que virão. Usa a nossa igreja para que possamos anunciar o verdadeiro evangelho para o coração dessas crianças, ó Deus. Ó Pai, colocamos tudo em Tuas mãos. Ajuda-nos e capacita-nos, pois o nosso Senhor ama cada criança. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.